Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística e Epidêmio, em que a gente está trabalhando um pouco sobre os tipos de estudo epidemiológico e hoje a gente vai dar continuidade aí abordando os estudos experimentais, que são aqueles estudos que realizam uma intervenção na saúde do indivíduo participante da pesquisa, seja ele um humano, um animal, um estudo in vitro, tá? Eles vão ser sempre, eles têm uma características de serem sempre prospectivo, né? De hoje para o acompanhamento futuro, em que as condições controladas, que a gente vai observar as condições controladas, tá? Eles são estudos, então, em que o pesquisador vai estar manipulando o fator de exposição, que é o que seria isso, a intervenção, ou seja, eles vão provocar uma modificação intencional em algum aspecto do estado de saúde dos indivíduos, através de uma introdução de esquema profilático ou terapêutico. Isso quer dizer o quê, então? Que o investigador vai realizar algum tipo de intervenção no grupo estudado, na amostra estudada. Um exemplo, prevenção de automutilação em poedeiras com a utilização do enriquecimento ambiental. Então, por meio do enriquecimento ambiental, que seria uma intervenção, os pesquisadores vão observar a prevenção da automutilação em poedeiras, ok? O pesquisador, então, como a gente já vinha abordado, diferente dos estudos observacionais, o pesquisador ele não vai se limitar à simples observação, mas vai interferir ou pela exclusão, ou pela inclusão, ou modificação de um determinado fator, tá? Eles vão ser alocados em dois grupos. O primeiro grupo, por exemplo, eu tenho uma amostra, uma população, uma amostra, e eu vou dividir em dois grandes grupos. O grupo chamado controle, ou grupo testemunha, ou grupo referência, e os grupos de estudo, né, que vão ser aqueles que vão estar recebendo o experimento, ou também chamados de grupo teste. Esses tipos de estudo, eles são considerados o padrão ouro, né? O que quer dizer esse padrão ouro? Os melhores tipos de estudo dentro da área da epidemiologia. Por quê? Porque eles têm uma alta confiabilidade, né? Ou seja, o grau de fidelidade de uma informação em relação à informação original é muito alta, né? Eles têm um alto nível de evidência, né? Ou seja, não dão margem de dúvida para outros pesquisadores, eles são de alta credibilidade, né? Quer dizer o quê? Que tem uma alta confiabilidade, que quer mostrar que é seguro, certo, e insuspeito. Então, essas três características são características clássicas de estudos experimentais. E eles ainda podem estar, então, pontuando a causa e o efeito de uma determinada, de algum determinado problema de saúde, tá? Então, eles são uma referência em afirmar a causa e o efeito, né? A gente fala que são ensaios clínicos randomizados. O que é esse termo randomização, né? Seria uma alocação aleatória de uma pessoa ou grupo, ou seja, a distribuição de forma aleatória dessas pessoas que vão receber intervenção e das pessoas que vão receber o controle, né? Para quê? Para evitar uma seleção dos pesquisadores por conveniência, né? Para não dar um viés nessa amostra. Assim, eles vão ser ideais para avaliar a efetividade de uma intervenção ou de outros desfechos esperados, ok? Os estudos experimentais, eles podem ser ainda controlados ou não controlados. Quando eu estou falando em não controlados, eu estou falando em grupos que não é dividido em grupo controle experimental. O mesmo grupo recebe intervenção e é avaliado várias vezes ao longo de um período, de um determinado tempo, né? Só que às vezes a gente não consegue afirmar se a melhora ou a piora foi pela intervenção ou se foi do próprio estado de saúde dos indivíduos, dos pacientes. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso. E os controlados seriam aqueles em que a gente tem, sim, dois grupos, né? O grupo experimento e o grupo controle, e que a gente vai estar tentando identificar a relação entre as variáveis, tá? Eles ainda podem ser classificados em estudos estudos cegos ou duplamente cegos. O que isso quer dizer?
Estudos cegos são quando o controle e o grupo intervenção não sabem o que estão recebendo, se eles estão recebendo intervenção ou placebo. Mas os pesquisadores sabem. O duplamente cego já é quando os grupos, tanto controle quanto experimento, não sabem o que estão ingerindo, assim como os próprios pesquisadores não sabem, né? Ou seja, apenas um indivíduo que não vai ser o pesquisador principal vai ter conhecimento de quem está recebendo intervenção e quem está recebendo o placebo, ok? Então, aqui seria um delineamento, né, do tipo de ensaio clínico clássico, né? Ensaio clínico, quando eu estou falando já de indivíduos que tenham recebido algum tipo de tratamento, que tenham algum problema de saúde. Daí a gente vai pegar uma amostra, então, dentro de uma população, a gente vai pegar uma amostra, o próximo conteúdo da aula de sexta-feira, vai fazer essa aleatorização, ou seja, essa distribuição, evitando conveniência, e vai tratar um grupo e deixar o outro grupo recebendo o controle. E a gente vai identificar quem melhorou e não melhorou de ambos os grupos e fazer as análises estatísticas, tá? Quais são os pontos positivos desse tipo de estudo, né? Eles são ideais para avaliar a efetividade de uma intervenção ou de outros desfechos esperados, né? A gente consegue inserir grupos homogêneos, né, do mesmo sexo, de faixa etária muito próxima, evitando, assim, as chamadas variáveis de confusão, né? A gente não poderia estar comparando um grupo de homens idosos fumantes com um grupo de jovens idosos fumantes, né? Eles têm que ser pareados, parecidos, tá? Existem, né, a gente pode observar diversos desfechos, né, então eles apresentam muitos desfechos, isso é muito bom, porque a gente pode verificar várias variáveis ao longo do estudo. Ele tem um alto índice de evidência, né, a gente fala que é uma evidência forte, alta credibilidade, são fáceis de selecionar o controle e conseguem afirmar a causa dos problemas, né? Aí, em relação aos pontos negativos, né, as desvantagens, que eles não podem investigar algumas situações, né, eu não posso fazer com que um grupo de pessoas comece a fumar, né, para me fazer um estudo, né, então, algumas situações têm que ser bem delineadas, porque senão a gente vai entrar nas questões éticas, né, essas questões éticas podem impedir o desenvolvimento de um estudo. Por exemplo, eu querer testar medicações relacionadas ao vírus HIV, né? Eles são ainda, outro ponto negativo, normalmente de longa duração, né? Apresentam um alto custo, então essa empresa, os grupos de pesquisadores têm que ter já um bom financiamento, e sem financiamento, sem conflito de interesse, né? Porque às vezes uma empresa de medicação quer patrocinar esse estudo para que ao final mostre que esse medicamento que eles estão oferecendo são melhores que outros, né? Então, esses conflitos de interesse devem ser bem mensurados, né? Saibam que alguns países permitem até a remuneração dos participantes, né? Quem vai participar num ensaio clínico vai receber o dinheiro, vai receber algum tipo de benefício, mas, porém, aqui no Brasil, essa prática é proibida, né? Sendo que as pesquisas devem ser subsidiadas com os próprios devem ser subsidiadas com os gastos dos próprios pesquisadores, ou se alguma indústria patrocinar, não pode haver nenhum tipo de conflito de interesse, né? E mesmo com todos os cuidados, a gente ainda pode verificar alguns problemas, né? Como a medicação gerar uma toxicidade nos participantes, né? Alguns participantes morrerem decorrentes do uso dessa medicação. Quando eu estou falando em ensaios experimentais, né, esses estudos, eles são divididos em fases, né? A fase pré-clínica seria antes de a gente testar essas medicações, de a gente fazer esses testes em humanos. Quer dizer o quê? Que seriam estudos em laboratório, estudos em animais, estudos in vitro. Depois dessa fase, a gente iria
ter a liberação ou não, né, do comitê aí, e a gente já está entrando na fase clínica, que é dividida em 4 momentos, né, após essa liberação, após essa comprovação que o estudo em animais ou em laboratório deu algum resultado. Essa segunda fase clínica, então, seriam os testes já realmente sendo utilizados em humanos, né? A primeira fase iria estar verificando a segurança do tratamento, né? Ou seja, se esse tratamento é livre de perigos, tem uma firmeza, torna seguro o trabalho a ser desenvolvido. A segunda fase já ia estar relacionada a verificar a eficácia do tratamento, né? Ou seja, poder de uma causa produzir um determinado efeito, né? A qualidade de que algo é eficaz, seguro, que tem um bom resultado. Essa seria a segunda fase. A terceira fase compara o novo tratamento com o tratamento já existente, né? Eu estou propondo um novo tipo de tratamento, eu posso comparar tanto com o já existente ou com um placebo. A gente já vai falar o que é um placebo, tá? E a quarta e última fase seria a confirmação desses resultados obtidos na fase 3 e a sua aplicação realmente em grande parte da população. Então, somente após essas 4 fases, o produto, né, a intervenção, pode ser liberado para comercialização, para divulgação. E quais que são os resultados, então, né, de um estudo experimental? Os resultados, os produtos finais seriam um risco relativo, né, aqui, e a eficácia da intervenção. Como que a gente calcula? Igual nos estudos de corte, né, o risco relativo é a incidência, a incidência em casos do experimento pela incidência de não casos no experimento. A gente já vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E a eficácia seria 1 menos o risco relativo. Tá? O que é esse risco relativo? Vai ser essa estimativa da magnitude, né, da granditude da associação entre exposição e doença. Indica a probabilidade de desenvolver a doença nos grupos expostos relativamente àqueles que não estão expostos. Então, ele vai ver essa probabilidade de estar desenvolvendo doença nas pessoas expostas e não expostas. E vai ser definido como a razão entre a incidência da doença nos grupos de expostos e a incidência da doença nos grupos de não expostos. Como que é isso, professora? Então, o cálculo ele é muito simples, a gente vai continuar numa tabelinha 2 por 2, em que a gente vai ter indivíduos expostos e não expostos, indivíduos doentes e não doentes, sendo a formulinha, né? A, lembra da distribuição? A, B, C, D, mesma coisa, A dividido por A mais B, que seria um total de expostos, e C dividido por C mais D, que seria o total aqui de não expostos, aqui, como se a gente tivesse uma coluna aqui, né? Então, aqui o risco relativo, expostos e doentes, dividido pelos expostos, e não os expostos e doentes, dividido pelos não expostos. Aqui a gente tem um exemplo, então, de pessoas que fumam e não fumam, que ficaram ou não ficaram doentes. Como que eu calcularia esse risco relativo? Então, sabendo que essa é a fórmula, né? Aqui a gente tem a formulinha, é mais desmembrada, que ela está resumida, né? A gente vai pegar, então, lembre-se que aqui é a letra A, B, C, D. Só calcular na fórmula, né? Então, o risco relativo vai ser, então, os 15 expostos divididos e doentes divididos pelos expostos, 50, e os 3 não doentes, aliás, os 3 doentes e não expostos divididos pelo total. Então, fazendo essa divisão, a gente tem aí um resultado de 5. O que esse 5 quer dizer? O risco relativo de 5 vai significar que os expostos, ou seja, as pessoas que estão expostas aos fatores de risco, têm 5 vezes mais risco de desenvolver a doença do que os que não estão expostos. Então, os fumantes têm 5 vezes mais chance de ficar doentes do que os não expostos, tá? Então, nosso fórum de hoje vai ser relacionado a calcular o risco relativo. A professora colocou aqui 6 tabelinhas 2 por 2 que vocês vão estar apresentando no fórum o cálculo do risco relativo, ok?
Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no fórum, na sala de café ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!